Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 59. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a contagem de tempo. A nossa aula de número 2, porque na aula passada nós já falamos sobre isso. Então, quem não assistiu nossa aula, por favor, vá até lá e assista. É importante para que você tenha entendimento dessa sequência de aulas, ok? Os objetivos dessa aula são reconhecer a importância de medir o tempo, compreender a contagem do tempo em agrupamentos e aplicar a contagem do tempo em atividades do nosso dia a dia. Então, quando nós falamos nas aulas anteriores sobre a contagem do tempo em horas e minutos, lembram lá que nós trabalhamos a questão do relógio analógico, do digital, a contagem dos minutos, quanto falta para cada atividade, ou se essa atividade dura quanto tempo, que horas ela termina. E a prof pediu para vocês treinarem essas atividades, então marcar um horário e pensar numa atividade que dure 30 minutos, 45 minutos e faça essa contagem para ver quanto tempo ela vai terminar. Isso é bem importante que vocês façam esse treino para se familiarizarem e tenham a habilidade na contagem de tempo, de horas e minutos. Nós também falamos sobre a contagem de tempo em períodos maiores, dias, meses e anos. Nós falamos sobre o calendário, o surgimento do calendário, nós falamos sobre o ano bissexto, né? E nós falamos sobre situações em que nós contamos o intervalo em dias, em meses e anos, tá? E em algumas situações nós podemos usar um agrupamento. E esse agrupamento, ele tem uma nomenclatura, ele tem um nome. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do bimestre. Então, quando nós falamos um bimestre, nós falamos num agrupamento de 2 meses. E eu trouxe um exemplo ali para vocês. Mais ou menos assim, ó. O Paulo ficou com notas dentro da média no primeiro bimestre desse ano. Então, falando sobre escola, entende-se que essa escola separa os períodos do ano letivo em bimestres, em 2 meses. Então, ao final de cada 2 meses, são feitas avaliações para ver o rendimento desse aluno nesse período. Algumas escolas são assim, outras contam de 3 em 3 meses. Então, quando aparecer para vocês a situação que em cada bimestre, então nós temos um agrupamento de 2 meses. Também você pode encontrar o trimestre, que são agrupamentos de 3 meses. E como exemplo, né, trouxe ali para vocês que em nossa escola as aulas são divididas em trimestres. Então o nosso ano letivo é dividido em períodos de 3 meses, em trimestres. Ao final desse período são feitas avaliações para avaliar o rendimento do aluno nesse período e ver qual que é a necessidade dele para continuar nos seus estudos. Se está tudo certo, beleza, prossegue, e o que não, precisa ser trabalhado ainda para que consiga terminar o ano letivo com um bom rendimento, tá? Então, são situações que podem aparecer bimestre, 2 meses, e trimestre, 3 meses, tá? O semestre também é uma nomenclatura que pode ser usado na contagem de tempo e ele significa 6 meses. Então, nós temos, por exemplo, o ano é composto de 2 semestres. Eu tenho o primeiro semestre de janeiro a junho e eu tenho o segundo semestre de julho a dezembro. O que acontece na vida acadêmica, por exemplo? Algumas universidades, por exemplo, quando você está lá fazendo o teu curso de formação lá, de profissional, você tem o teu curso dividido em semestres. Então, nesse período de 6 meses, você faz os teus estudos, você faz as tuas avaliações, você vê como vai o teu rendimento para você passar para a próxima fase, para o próximo semestre. Nesses casos específicos, eles têm tanto o bimestre, o trimestre ou o semestre,
eles têm os meses definidos, tá? Falando na questão de escola. Mas isso não quer dizer que ele vai ser sempre assim, o bimestre janeiro e fevereiro, o trimestre janeiro, fevereiro e março. Não, é um agrupamento de 3 meses o trimestre. O semestre são 6 meses, indiferente do seu número que ele aparece no calendário, tá? Então ele pode ser 6 meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, de março a agosto. É um semestre também, tá? Então esses agrupamentos não necessariamente estão nessa ordem que eles aparecem no calendário, tá? São agrupamentos de 2, 3 e 6 meses, tá bom? Mas por que isso é importante a gente saber, prof? Porque quando a gente vai ler, por exemplo, uma tabela, um gráfico que aparecem, essas informações são por exemplo, você olha lá na tua conta de luz, e aí você vê lá, essas informações são do primeiro semestre do ano de 2021. Então, você sabe que do primeiro semestre desse ano, então é de janeiro a junho. Essas informações são importantes para que a gente faça essa interpretação. Ou mesmo quando você está produzindo informações, você está produzindo textos. Então, você está ali, você está escrevendo um texto. O aluguel da casa do João foi pago nos 6 primeiros meses do ano. Já daí, para você não repetir, para não ficar tão repetitivo, aí você pode usar. Já no segundo semestre, ele teve um acréscimo de 10%, por exemplo, tá? Então, são palavras que podem substituir alguns termos quando a gente está produzindo textos também, tá? Outra forma de contagem de tempo em períodos maiores são as décadas, que correspondem a 10 anos. Então, trouxe ali para vocês um exemplo. A professora é nascida na década de 80. E o que é esse 80? Ele corresponde aos anos de 1980 a 1989. Então, a gente tem algumas informações que têm essa referência. Então, lá, para não dizer especificamente, lá no ano de 1982, teve uma característica específica para o corte de cabelo, né? Ou algumas roupas eram específicas de 1982. Como não dá para mensurar exatamente, se coloca assim que dentro desse período, nessa década, teve então essa variação de estilo de roupa, cabelo, música, enfim, tá bom? Outra forma para a gente medir o tempo em agrupamentos maiores são os séculos. Vocês já devem ter visto em textos que aparecem os séculos, né? Como referência para a gente. Século XX, século XXI, século XIX. Muito aparece nos textos de história, né? Como referência no século tal, aconteceu isso, tá? Esses agrupamentos são feitos de 100 em 100 anos. Por exemplo, trouxe ali para vocês. A vovó Maria está se aproximando de um século de vida. Ela tem 98 anos. Nossa, quanta coisa, né, a ser vivida. E já foi vivida por ela, né? E dentro de 100 anos. Não são todas as pessoas que conseguem ter todo esse tempo ali de experiência de vida, né? E aí eu trouxe para vocês aqui embaixo uma tabelinha que traz os anos e os séculos, porque muitas vezes nos textos aparece a referência abreviado, século, e aparece com números romanos. Aí você precisa saber qual é o período de tempo que esse século referencia. Então, nós temos aqui, do 1 ao 10 e do 11 a 20, que é de 1901 a 2000, tá?
Então, para que vocês entendam aqui, quando aparecer aqui em números romanos, vocês terem essa referência ali de que ano corresponde cada século, tá? E outra forma de agrupamento de tempos maiores são os milênios. Então, são agrupamentos de 1000 anos. Trouxe ali como exemplo para vocês um pequeno texto e eu quero que vocês observem isso dentro dos textos como que aparece. Então, tem lá assim, ó. Os 193 estados membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda Pós-2015, considerada uma das mais ambiciosas da história da diplomacia internacional. A partir dela, as nações trabalharão para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Estão baseados nos compromissos para as crianças e os adolescentes nas áreas de pobreza, nutrição, saúde, educação, água e saneamento e igualdade de gêneros, contido nos precursores dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tá? Então, para vocês verem como é que aparece lá e também podem aparecer como referência, né? No último milênio teve uma evolução na tecnologia, ou no último milênio aconteceu isso. Então, você já sabe que refere-se a 1000 anos. Pessoal, atenção para as correspondências de tempo apresentadas nessa tabela. Eu trouxe algumas situações, então, que vocês podem usar como correspondência, tanto na produção de textos, quanto na interpretação. Então, nós temos um dia, 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, que pode ser usado também, são 15 dias, o bimestre, 2 meses, o trimestre, 3 meses. Aparece aqui o quadrimestre, pouco usado no nosso dia a dia, mas pode aparecer. O semestre são 6 meses, um ano, que refere-se a 365 dias ou 12 meses, uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês e vocês vão me dizer como que aparece, qual é a medida de tempo que apareceu nesse texto aqui que eu trouxe para vocês. Então, tem lá como destaque a BR-364, Cuiabá-Rio Branco, desencadeou a maior migração para territórios virgens da história da América do Sul. Até a década de 1980, 500 mil colonos, principalmente agricultores do sul do país, haviam se deslocado pela BR-364. E essa migração foi acelerada na década seguinte. Após a sua pavimentação, uma rede de estradas que corta a floresta em ambos os lados da rodovia foi estabelecida. Essas estradas promoveram a intensificação de atividades agropecuárias, a exploração mineral e o estabelecimento de muitos aglomerados populacionais. Esses aglomerados populacionais são pequenas vilas, pequenas cidades, tá? Nesse texto aqui, qual foi a contagem de tempo que apareceu? Bem explícito aqui, né? Eles colocaram na década de 1980, e isso quer dizer que então, durante esse período, esses 10 anos, não tem como uma exatidão, só em 1981 ou só em 1985, porque não é um fato isolado, ele teve um movimento, então ele aconteceu durante um tempo, então por isso a gente usa essa contagem de tempo. E depois ele disse que ela aumentou na década seguinte, né? Então, em 1980, 1990, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é como podem aparecer dentro de situações de atividades, né? Lá de sala de aula. Então, aqui eu trouxe assim, ó, um recorte, claro, de uma atividade que vocês podem encontrar em livros didáticos, por exemplo. Então, é uma atividade que tinha como referência uma reportagem. Depois de ler a reportagem, discutir com seus colegas, elabore um texto a respeito do tema.
Para orientar seu trabalho, você pode utilizar as perguntas seguintes. Então, a professora lá, o professor pediu que estruturasse um texto e poderia usar como referência as respostas dessas questões. Quais as principais conquistas femininas desde o século XIX? Olha lá, ó, apareceu lá o númerozinho. Quais os maiores desafios que persistem para as mulheres no século XXI? E os homens têm acompanhado as mulheres nessas mudanças? As mulheres hoje ainda são movidas pelo amor de um homem? Enfim, então dentro daquele tema que eles estavam trabalhando, essa contagem de tempo e essa representação apareceu ali de séculos e na numeração romana lá. Então, claro que eles têm como referência, né, tiveram o texto e toda a explicação de uma aula a respeito disso, para que vocês entendam como é que aparece nas questões dos nossos livros didáticos, por exemplo. Pessoal, peço para vocês fazerem o registro da nossa aula, tema de hoje, a data e, de preferência, vocês podem fazer uma coisa bem rapidinha, que é colocar essa tabela aqui, ó. Se vocês tiverem essa tabela aqui lá no registro de vocês, vocês têm as informações essenciais da nossa aula, tá? Então, coloquem lá isso para que vocês tenham até como meio de consulta, ok? Depois disso, vai lá fazer a tua atividade proposta, tá bom? Faça com bastante calma, bastante atenção. Eu fico por aqui, espero vocês para uma próxima aula e desejo bons estudos.